Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da Física Completa. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre geradores e força eletromotriz. Mas antes de nós prosseguir, moçadinha, não esqueça aí de dar o seu like, de compartilhar e comentar o nosso vídeo. O seu comentário é de suma importância para nós. Então, vamos lá! Bom, pessoal, então primeiro nós vamos definir o que é um gerador. Ao contrário de que muitos pensam, né, que pelo nome, né, às vezes aí induz ao erro, que pensa que o gerador gera energia. Na verdade, ele não gera, porque lá do princípio da conservação da energia, ela não pode ser criada e ela não pode ser destruída. Ela simplesmente pode ser transformada de uma modalidade de energia em outra modalidade. Então, um gerador é um dispositivo ou um aparelho que vai transformar outros tipos de energia em energia exclusivamente elétrica. Então, esse é o gerador. Vamos observar alguns exemplos de geradores. Então, nós temos aí esse gerador mecânico. Então, aí eu transformo energia cinética em energia elétrica. Nós temos outros modelos, tipo a energia eólica, que é a energia produzida pelos ventos, a energia química gerada aí pelas reações químicas, né? E entre outros, como a termoelétrica, a energia fotovoltaica, a hidrelétrica, né? A termonuclear, e entre outros. Então, o gerador ele não gera energia, ele simplesmente vai transformar outros tipos de energia em energia elétrica. Bom, pessoal, a força eletromotriz é a relação entre o trabalho para deslocar uma carga ΔQ de um polo para o outro. Então, ela é representada pela letra E do nosso alfabeto. Então, a letra E representa para nós força eletromotriz, o T representa aí para nós o trabalho para deslocar a carga de um polo ao outro, e o ΔQ é a quantidade de carga que foi transportada de um polo ao outro. Se nós pegarmos o T do trabalho e pegarmos o ΔQ, que é a carga, e dividirmos ambos aí por ΔT, nós vamos ter a seguinte relação. Então, T dividido por ΔT, nós sabemos aí que essa relação nada mais é do que potência. Potência é energia sobre o tempo. E lembrando aí que o ΔQ sobre o ΔT é corrente elétrica. Logo, então, a força eletromotriz, ela é, então, a potência dividido pela corrente elétrica. Bom, pessoal, quando a corrente elétrica atravessa aí o gerador, ele o faz através de condutores. Os condutores, ele oferece certa resistência na passagem da corrente elétrica. Ou seja, nem toda a energia fornecida por um gerador é entregue ao circuito elétrico. Parcela dessa energia, ela vai ser dissipada em forma de calor. Então vamos entender isso agora. Então veja aí um gerador representado aí por esse cubo. Então nós temos uma potência total fornecida por ele. Parcela então dessa potência vai ser dissipada em forma de calor e parcela dessa potência vai ser utilizada pelo circuito. O PT significa aí potência total, que nada mais é do que o produto da força eletromotriz pela corrente elétrica. PU é a potência útil, que nada mais é do que o produto da DDP pela corrente elétrica, ou seja, a DDP entre os pontos A e B do circuito. E a potência, a PD, a potência dissipada, nada mais é do que o produto da resistência interna do gerador multiplicado aí pela corrente elétrica ao quadrado. Então veja que a potência total, ela é a soma da potência útil mais a potência dissipada. Se nós substituirmos os dados que nós encontramos nessa fórmula matemática que nós apresentamos para vocês, fica desta maneira. Então, cancelando aí a corrente elétrica
em ambos os membros, observem aí que eu vou cancelar, vai ficar aqui força eletromotriz é igual a DDP mais a corrente elétrica multiplicado pela resistência interna. Fica dessa maneira aí, ó. Então, se nós isolarmos a DDP nesta equação e passar a resistência multiplicado pela corrente elétrica para o outro membro, ele vai com sinal trocado. Então, vai ficar DDP é igual à diferença entre a força eletromotriz e a resistência vezes a corrente elétrica. Então, essa é a equação de um gerador, que nós iremos utilizar para resolver alguns problemas. Vamos, então, para avançar no nosso conhecimento. Vamos lá? Bom, pessoal, o rendimento aí de um gerador é a razão entre a potência útil sobre a potência total. O rendimento é representado pela letra eta do alfabeto grego. É essa letra aí que parece um N. Então, é potência útil sobre potência total. Lembrando que potência útil é a tensão multiplicado pela corrente elétrica e a potência total é a força eletromotriz multiplicado pela corrente elétrica. Então, logo, eu posso calcular aí o rendimento como sendo a tensão dividido aí pela força eletromotriz, como vocês bem observam aí nessa forma matemática. Então, vamos aí para um exemplo de fixação para nós coroarmos esse conteúdo. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos para o probleminha de aplicação, que diz o seguinte: no circuito abaixo, um gerador de força eletromotriz 8 volts com resistência interna de 1 ohm está ligado a um resistor de 3 ohm, como está representado aí nessa figura aí. Então, o que é pedido para nós é para determinar a DDP entre os terminais A e B do gerador e também é pedido o rendimento desse gerador. Vamos então para a resolução desse problema. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos agora para a resolução do problema. Os dados fornecidos para nós foi a resistência interna, a resistência que está ligado ao gerador e a força eletromotriz, como vocês bem observam aí, resistência de 3 ohm, resistência interna de 1 ohm e a força eletromotriz 8 volts. Então vamos primeiro calcular aí a resistência equivalente, para nós podermos depois calcular a corrente elétrica. Nós dependemos da corrente elétrica. Então, nós sabemos que a resistência de 1 ohm está em série com o resistor de 3 ohm. Lembrando, então, de uma associação em série, que o resistor equivalente é a soma das resistências associadas dessa maneira. Então, veja que nós vamos calcular o resistor equivalente somando 1 mais 3. 1 mais 3, eu tenho que o resistor equivalente é de 4 ohm. Vamos calcular agora a corrente elétrica. Então, para calcular a corrente elétrica, nós vamos utilizar a FEM, a força eletromotriz, é igual resistência equivalente, multiplicado pela corrente elétrica. Lembrando que a FEM é 8 volts e a resistência equivalente é 4 ohm. Então, substituindo aí na fórmula, vai ficar dessa maneira, 8 é igual a 4 vezes 1. Então, observa que o 4 está multiplicando, ele passa para o primeiro membro dividindo. E vou isolar aí a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica vai ficar 8 dividido por 4. Logo, a corrente elétrica é igual a 2 amperes. Então, de posse da corrente elétrica, agora nós vamos encontrar DDP entre os pontos A e B do circuito. Para isso, nós vamos usar a equação do gerador, que é a DDP igual a diferença entre a força eletromotriz e o produto da corrente elétrica vezes a resistência interna, como vocês bem observam aí na fórmula matemática. Então, substituindo os dados que nós conhecemos, que força eletromotriz é 8, a corrente elétrica é 2 amperes, a resistência interna é 1. 2 vezes 1 dá 2, 8 menos 2, eu vou encontrar que a DDP é de 6 volts. Então, fica bem simples dessa maneira, né, pessoal? Vamos encontrar agora o rendimento.
Lembrando que o rendimento é a razão entre a DDP e força eletromotriz. Então, a razão entre DDP, que é 6, nós encontramos, e a força eletromotriz, que é 8. Eu vou encontrar que o rendimento é 0,75. Se nós queremos representar isso em porcentagem, é só multiplicar por 100. Então, se nós multiplicarmos isso aí por 100, nós vamos encontrar que o rendimento ele é de 75%. Então, pessoal, com isso nós fechamos essa parte de gerador, mas não vai embora que nós temos um recado para você. Antes de nós passarmos aí para o nosso recadinho, não esqueça aí de dar o seu like, de compartilhar e comentar o nosso vídeo. O seu comentário é de suma importância para que nós possamos melhorar os nossos vídeos. Então vamos lá para o nosso momento de reflexão. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos para o nosso momento de reflexão. É uma reflexão de Augusto Cury, que diz o seguinte, que ser feliz não é ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. É ter coragem para ouvir um não. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Então, fique com Deus e até o próximo vídeo no nosso canal da Física Completa. Até mais!